Então aqui, essa é a imagem de satélite da Ásia, um enorme continente no nosso planeta Terra, o mais populoso, o mais diverso culturalmente, o mais interessante. Todos são interessantes, mas esse também é bem interessante. Mas como o foco do vídeo de hoje é relevo, então eu vou mostrar para vocês as principais formas de relevo que vocês precisam guardar. Obviamente, começaremos com o Planalto do Tibete. O Planalto do Tibete, ele fica aqui ao norte da Índia, tá, certo? E o sul da Mongólia, pega um trecho aqui da Índia, e ele se chama Planalto do Tibete. É lá que tem as maiores altitudes do mundo. Lá fica a Cordilheira do Himalaia e a montanha mais alta do mundo, que é o Monte Everest, com quase 9.000 metros de altitude. Aqui, ó, esse outro mapa, eles são semelhantes, mas não querem mostrar a mesma coisa. Esse aqui é um mapa que mostra as altitudes. Isso se chama em geografia, em cartografia, não é? Ipsometria. Mapas ipsométricos mostra variação de cores de acordo com a altitude do relevo. Então, conforme as cores vão ficando mais escuras, são os relevos mais elevados. E conforme as cores vão caindo para amarelinho, para verde, são os relevos mais baixos, com baixa altitude, ou as planícies, os mais planos. Tudo bem? E aqui, esse outro mapa, ele não mostra as altitudes, ele mostra os nomes mesmo das formas de relevo. Então aqui tem Planalto do Tibete e aqui a coloração mostrando que ele é realmente muito, muito alto. Outra coisa que esse mapa mostra, ele mostra onde é marrom são os relevos recentes, os planaltos recentes, recentemente formados na era geológica. E a gente tem aqui os planaltos em esse tom de amarelo, aqui mostarda, são planaltos mais antigos, um pouco mais rebaixados. E os verdes são as planícies. Então a gente vê que na Ásia já predominam os planaltos, não é? Mas temos importantes planícies, por exemplo, a Grande Planície Siberiana, lá na Sibéria russa, extremamente frio, gelo, neve, pouco habitado. Tudo bem? E também a gente tem a grande planície aqui do rio Ganges, que é a planície da China. São as planícies dos mais importantes rios asiáticos, o rio Ganges na Índia e o rio Huanghe e Yangtze-Kiang na China, ou o rio Amarelo e Azul, que é onde se concentram a maior população do mundo, onde tem as maiores concentrações populacionais do mundo, certo? Nas planícies dos importantes rios, ok? Aqui no centro da Índia, a gente tem o Planalto do Deccan. Já aproveitando, amarrando com o nome de penínsulas, essa grande península da Índia é chamada Península do Deccan. Tudo bem? Voltando aqui, a gente tem como importante também o Planalto do Irã. O Planalto do Irã, ele merece um destaque. Planalto do Irã. Essas são as principais formas de relevo da Ásia. Então, as grandes planícies no norte e o grande Planalto do Tibete, que merece todo o destaque, certo? Um fato importante que a gente sempre tem que associar quando a gente observa o relevo asiático é por que nós temos uma cadeia de montanha tão elevada aqui no centro. É porque aqui, gente, é o encontro de duas placas tectônicas. A placa do norte é chamada de placa euroasiática e essa placa do sul da Índia é chamada de placa indiana. No passado, essas duas placas se chocaram e soergueram o imenso Planalto do Tibete. Então, é um planalto recente e extremamente alto. Tudo bem, pessoal? Então tá aqui todas as formas de relevo principais da Ásia que você precisa Europa, guardar. Ela é um continente que apresenta altitudes modestas. As altitudes na Europa são sim baixas. A Europa é formada principalmente por planícies. A principal forma de relevo da Europa são as planícies, mas também se sobressaem alguns planaltos. Então faz o seguinte, pega seu caderno e anota aí. Principais formas de relevo da Europa. Temos aí planaltos, planícies, depressões e montanhas. Então são 4 formas de relevo que se destacam dentro da Europa. Vamos ali dar uma esmiuçada em cada uma delas.
Planaltos são formas de relevo muito antigas, cuja o seu processo de formação vem da intensa erosão que esses planaltos sofrem. Por que eles sofrem um intenso desgaste? Porque são muito antigos. Inclusive são chamados de maciços antigos. Pelo fato de estarem expostos na natureza há muito tempo, eles estão sendo erodidos pelos agentes exógenos, principalmente, ou seja, os agentes externos, como chuva, neve, o calor solar, o vento, entre outros. Então, embora ele tenha uma certa elevação, ele tem um aspecto mais aplanado devido a essa intensa erosão. Já as planícies, que pega a maior parte da Europa, pega ali quase que todo o leste da Europa e a parte central também da Europa, nós temos uma forma de relevo que foi moldada devido à sedimentação. Ou seja, sedimentos que saem de áreas mais altas do relevo, ou das montanhas, ou dos planaltos, acabam sendo depositados, sedimentados nessas planícies. Essas planícies são extremamente importantes porque é ali que se concentra a maior parte das atividades industriais, atividades agrícolas e também a ocupação humana. Então vamos lá, planícies pega o centro da Europa e a parte leste, e é a principal forma de relevo da Europa. Bom, uma forma de relevo que se destaca e é muito cobrada nas avaliações são as depressões, e eu preciso destacar dois lugares. Vamos só lembrar que nós temos dois tipos de depressão. Nós temos a depressão relativa, aquela que está acima do nível do mar, mas abaixo das regiões vizinhas, e a depressão absoluta, aquela que está abaixo do nível do mar. Dois lugares importantes. Nós temos a depressão caspiana, obviamente às margens do Mar Cáspio, mas sem dúvida nenhuma, a mais importante, que com certeza estará na sua avaliação, nós temos aí a depressão absoluta dos Países Baixos. Quando eu falar Países Baixos, você vai lembrar de quem? Você vai lembrar da Holanda. Lá na Holanda, inclusive, onde tem o porto mais movimentado de toda a Europa, o famoso Porto de Roterdã. Já já vamos falar um pouquinho mais desse porto, você vai ver o quanto ele é importante. Então, depressão absoluta, está abaixo do nível do mar. Aí você vai me perguntar, ué, tio Tobi, se a Holanda é um país litorâneo, está abaixo do nível do mar, como é que a água não inunda o país inteiro? Pois é, inunda uma boa parte do país. É aí que os holandeses tiveram que desenvolver toda uma técnica para retirar a água do oceano daqueles lugares, construindo grandes diques de contenção e, inclusive, construindo grandes moinhos de vento. A Holanda é o país com a maior quantidade de moinhos de vento. A função desses moinhos é retirar a água do território ali que foi separado, que foi cercado para a ocupação, e devolver essa água para os oceanos. Então, depressão absoluta, a principal é a depressão dos Países Baixos, Holanda, ok? Bom, e agora as montanhas. Forma de relevo muito importante na Europa e sempre cobrada. Posso dizer que depressão absoluta e montanhas estarão sempre presentes nas suas avaliações quando o assunto for aspectos físicos da Europa. As montanhas estão situadas na parte sul da Europa. Por que as montanhas estão no sul? Existe um motivo para isso, que é justamente o movimento tectônico. Montanhas, também chamadas de dobramentos modernos, surgiram recentemente na era Cenozoica, foram formadas pelo choque de placas tectônicas, que no caso da Europa foi o choque de duas placas, o que nós chamamos de movimento convergente. O movimento convergente entre a placa africana e a placa eurasiática deram origem às montanhas do sul da Europa. Exemplos de montanhas ou de cordilheiras que nós temos ali no sul da Europa. Nós temos os Pirineus, os Alpes, que são muito famosos, temos os Cárpatos, temos o Cáucaso, entre várias outras que se destacam ali na região. Então, as montanhas do sul da Europa são extremamente importantes. Lembrando, formadas pelo choque de placas tectônicas. Não é à toa que a região do sul da Europa é a região mais instável do ponto de vista tectônico. Naquela região existe a ocorrência de vulcões e de muitos terremotos, pegando ali países como Espanha, Itália, Grécia, entre vários outros. Então, o sul da Europa é um lugar geologicamente instável devido a esse encontro aí de placas imensas tectônicas. Áreas com essa cor verde, que representam então as áreas mais baixas, extensas planícies, né, como por exemplo essas planícies mais centrais aqui de áreas fluviais, ou planaltos intensamente desgastados em toda a região do deserto do Saara, e algumas áreas um pouco mais elevadas que representam, vamos dizer assim, maciços cristalinos antigos no sul.
Quais seriam os grandes destaques do relevo africano? Primeiro, a cadeia do Atlas. A cadeia do Atlas, que representa um dobramento moderno que se originou do encontro da placa africana com a placa europeia, com a placa euroasiática. O mesmo encontro que deu origem aos Alpes na Europa, deu origem, então, à cadeia do Atlas na África. Agora, é interessante que, conforme a placa africana colidiu com a placa euroasiática, desse outro lado aqui, houve um processo de separação. Eu não sei se você consegue perceber, mas um dia, olha só que interessante isso, não existia o Mar Vermelho. Tudo isso daqui, na verdade, estava unido. Houve uma separação, então, da África com a Península Arábica. Quando ocorreu a separação dessas duas áreas continentais, formou-se uma linha enorme de falhamentos em quase toda a costa leste africana, conhecida como o Vale do Rift, ou o Grande Vale do Rift, que seria, né, de uma forma um pouco mais bem ilustrada, essa representação aqui. Então, olha só, que está melhor representado nessa ilustração. Então, vamos interpretar. Essas linhas representam os limites de placas, ou seja, a separação entre as placas tectônicas, a placa arábica, a placa euroasiática e a placa africana. Eu estou falando que ocorreu uma separação, uma divergência entre essas duas placas, que acabou então originando toda essa linha de falhamento tectônico gigantesca ao longo da costa leste africana, que chega a ter nos pontos mais estreitos 30 quilômetros de largura e nos pontos mais largos 100 quilômetros de largura. O que seria essa linha de falhamento? Essa linha ela surgiu de um processo geológico conhecido como rifteamento. Como ocorre esse processo de rifteamento? Então, imagina só que aqui está a placa africana. A placa africana, desse lado aqui, separou-se da placa arábica, certo? Caminhando, então, em direção a esse outro lado aqui. Essa distensão da placa, ela foi esticada, acabou provocando inúmeras rachaduras no seu interior, como ilustrado aqui abaixo. Essas rachaduras acabaram dando origem, então, a falhas, com a depressão de algumas áreas e o soerguimento de outras, e a formação de alguns lagos, como você pode perceber na evolução do desenho. O Lago Vitória, o Lago Nyassa, são todos lagos tectônicos, formados então desse processo conhecido como rifteamento. Não apenas ocorreu a formação de lagos, como também a formação de vulcões, inclusive do Monte Kilimanjaro, que é o ponto culminante do continente africano. Essa mesma movimentação que deu origem ao Rift Valley, ao Vale do Rift, também deu origem à depressão do Mar Morto. Olha só que interessante. Continuando então a olhar a linha de falha em direção à placa arábica, dá para perceber que ela passa justamente pela região onde está a depressão do Mar Morto. Olha só, eu aproximei ela aqui. A depressão do Mar Morto, ou vamos dizer assim, o Mar Morto, ele está justamente encaixado numa linha de falha. Essa depressão representa, na verdade, um rebaixamento de toda a placa arábica cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Olhando de uma forma mais abrangente, toda essa área aqui, então, acabou sofrendo os efeitos dessa movimentação tectônica com o surgimento de falhamentos, incluindo a península da Anatólia, onde está o território da Turquia, que também é uma grande área de instabilidade tectônica. Os cientistas eles acreditam que toda essa região aqui sofreu intensa movimentação, intensos soerguimentos e rebaixamentos. Entendemos que o Mar Morto é um resultado de um rebaixamento da placa arábica, assim como existem outras áreas que sofreram soerguimento, que são áreas muito ricas em petróleo do Oriente Médio. Acredita-se, inclusive, que esses mares interiores, como o Mar Negro e o Mar Cáspio, são mares
que surgiram do soerguimento de toda essa porção que eu destaquei Do aqui. relevo americano. Observando que na costa ocidental estão presentes os dobramentos modernos e na costa oriental estão presentes os escudos cristalinos. O porquê disso? Aqui, na América do Sul, nós temos um encontro de duas placas, a placa de Nazca com a placa sul-americana. O encontro dessas placas dá origem à formação da Cordilheira dos Andes. Na parte norte, nós temos aqui uma placa transformante. Então, nessa área aqui há o contato de placas e também temos a presença de dobramentos modernos. O Brasil está distante do contato entre essas placas, tanto da placa de Nazca quanto da placa africana. O encontro da placa sul-americana com a placa africana se dá no meio do Oceano Atlântico. Então, o Brasil não tem terremotos de grande intensidade e o relevo dele é mais antigo. Na parte central, nós temos a formação de bacias sedimentares, provocada pelo desgaste e o acúmulo da sedimentação dessas duas unidades.